O 27, o verso 3 do Salmo, diz bem assim: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Irmãos, olha a expressão de confiança que Davi ele demonstra no Senhor. Davi ele coloca o seu coração verdadeiramente por completo no Senhor. Quando ele diz que ainda que um exército me cercasse, quando se fala de exército, se fala de uma nação toda reunida, onde tem o seu exército. E se nós olharmos para o nosso exército brasileiro, nós temos aí hoje a média, né, no último censo, 380 mil ali, soldados, tirando ali os reservistas que ali estão. Não é 380 mil soldados. Vamos colocar que esses 380 mil soldados estivessem cercando Davi. Aleluia. Mas ele falou que se esses 380 mil soldados, que não é 380, estamos colocando no exército aqui nosso aqui, tivesse cercando ele, ele disse que mesmo assim o coração dele não temeria. Aleluia, oh glórias a Deus. Será que nós temos 380 mil problemas nos cercando? Oh, bendito é o santo nome do Senhor. Porque, irmãos, Davi aqui com 380 mil, colocando soldados no nosso exército, ele disse, se tivesse cercando ele, o coração dele não temeria, ele não teria medo de nada. E muitas das vezes, irmãos, 1, 2, 3 problemas, é claro que cada problema, para cada pessoa, meus irmãos, nós vivemos de uma maneira, nós sustentamos de uma maneira, nós encaramos de uma maneira, cada um encara da sua maneira os seus problemas, as suas dificuldades, não é? Aleluia, mas Davi aqui ele está falando, ainda que este exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ele está dizendo, a minha alma não iria desfalecer, eu não iria desanimar, eu iria continuar caminhando. Aleluia, que assim seja, igreja, em nossas vidas, que ainda o exército venha nos cercar, que ainda os problemas venham nos cercar, mas não tema o teu coração não apavore a tua alma não entristeça não, mas continue avançando para a glória do santo nome do Senhor, aleluia. E no versículo anterior, que é o 2, que nós tínhamos lido a semana passada, Davi ele falou, olha, quando os malvados, quando os adversários, não é, os meus inimigos investirem contra mim, para comerem minha carne, tropeçarão e cairão. Davi ele fala nesse verso 2 que esses homens, ainda que viessem se levantar, sendo malvados, sendo adversários, sendo inimigo dele, eles iriam tropeçar e cair, porque a fé dele estava inabalável no Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Ele não está falando, não, Senhor, pega os meus inimigos, Senhor, pega os meus adversários, Senhor, faça alguma coisa, não. Ele está falando, se isso acontecer, eu tenho certeza que Deus está me vendo, está dando o livramento necessário para mim. Deus, irmãos, Ele tem os cuidados dele sobre nossas vidas. Deus, Ele nos protege de toda a maneira, de todo o mal, de todo o ataque. O adversário, ele quer minar a nossa vida. O adversário, ele foi chamado para isso, não foi dito isso, não é na semana passada que nós lemos, que o adversário ele vem senão para quê? Aleluia, roubar, matar, roubar, destruir. Ele vem para fazer essas atrocidades na vida do ser humano. Mas o Senhor, ele veio para dar vida, e vida em abundância para todos nós. Bendito é o santo nome do Senhor. É o que o Senhor tem para nós como igreja. É o que o Senhor faz com nós. É o que o Senhor, aleluia, tem preparado para o teu santo e precioso povo. E nesse verso 3, continuando do Salmo 27, ele diz que ainda que, aleluia, ainda, ele falou independente da situação, independente se viesse esse exército, independente do que acontecesse, aleluia, ainda ele ia continuar confiando no Senhor. Ele está expressando a confiança, aleluia. Um exército, é claro, munido dos seus soldados. Quando nós entendemos que um exército munido dos seus soldados, ele vem senão com objetivo. Que objetivo é esse que esse exército vem? A não cumprir a ordem dos seus comandantes. E infelizmente tem muitos comandantes hoje dando ordens más a seus soldados. Ou melhor, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão juntamente com ele. São ordens aos quais, meus irmãos, são ordens de tropeço. Não é? A mesma coisa Davi aqui quando ele estava sendo cercado, os soldados que vieram contra ele receberam ordens para pegá-lo.
Mas só que essas ordens tinham que ser cumpridas. Fazer o quê? Aleluia, oh glória a Deus. Mas o homem, a mulher de coração bom, ele entende quando é o Senhor que está falando ou dando alguma ordem para ele. Aleluia. Nós temos que ter um cuidado, Igreja Santa do Senhor, com algumas ordens aos quais nós recebemos de muitos soldados, de muitos comandantes, melhor dizendo, que existe, que tem por aí. Há muitos comandantes que estão comandando um grande exército. Eles acham que esse exército é dele. E por ser dele, ele acha que ele pode pressionar. Ele acha que ele pode mandar. Que é o que o nosso irmão Davi aqui está falando. Ainda que um exército, aleluia, ou glória a Deus, me cercasse. Ainda que eu fosse cercado. Ele está dizendo cercado, irmãos. Aleluia, sem condições de sair. Imagine o problema que eu estou vivendo, você está vivendo, que não tem condição de você sair dele. Espere no Senhor, que o Senhor te dá o livramento necessário. Deus, Ele é Deus, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele faz, Deus, Ele cuida, Deus, Ele age em nossas vidas, aleluia. É por isso que Davi, ele está falando isso, porque o coração dele é segundo o coração de Deus. E quando nós entendemos desse cercar, nós vamos lá no primeiro livro de Samuel, aleluia, oh glória a Deus. Veja bem, vamos partir desse princípio que Davi, ele estivesse aqui sendo, capítulo 23, 1 Samuel, capítulo 23. Vamos pensar aqui que o nosso irmão Davi, ele está sendo aqui agora perseguido, talvez ali por Saul. Vamos pensar nisso aqui. Olha o capítulo 23 aqui, irmãos. Aleluia. Quando nós olhamos e vemos o versículo de número 1, olha o que a palavra nos diz. Foi anunciado a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Versículo de número 2. Davi, ele consultou ao Senhor dizendo: devo ir e ferir estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, fere os filisteus e livra Keila. Veja bem, Davi, ele ouve um anunciado, chega um comunicado para ele que Keila ali, a cidade, ela está sendo saqueada. Estão pelejando contra ela. Provavelmente Keila, ali ela tinha, não é feita a colheita dos seus trigos, e os filisteus tinham muito disso. Quando as cidades ali faziam as colheitas e estavam guardando os seus trigos, eles chegavam para saquear, para tomar. Tanto que nós vemos que eles chegaram para pelejar contra e saquear aquela cidade. Eles queriam tomar tudo aquilo que o povo tinha trabalhado para conquistar. Não é assim o trabalho do adversário? Você trabalha e ele quer tomar. Você trabalha e ele quer te derrubar. Você trabalha e ele quer te acusar. Você trabalha e ele quer te apontar. Você trabalha e ele quer te matar. Aleluia. Esse é o papel do adversário. Aleluia. Você trabalha e muitas das vezes, irmãos, você se sente até mal porque fala: meu Deus, eu tenho feito tanto, mas não está valendo nada. Está valendo porque está registrado no coração de Deus. Tudo que nós fazemos sobre a face dessa terra está nas mãos do Senhor. Pode parecer, irmãos, que é passageiro, que não está acontecendo nada, você não está vendo nada acontecer. Pode parecer, aleluia, mas está registrado nos livros do Senhor. Nos autos do Senhor está tudo registrado, que é o mais importante para mim e para você. Sempre que fizermos, vamos fazer para o Senhor, não para como se fosse para homens aqui na face dessa terra. Aleluia, somos falhos, somos errantes. E muitas das vezes, irmãos, dentro desse caminhar, muitas das vezes dentro desse avançar ao qual temos na face dessa terra, é claro, vamos cometer muitos erros, mas temos que pedir ao Senhor que vai cada dia nos moldando, para que nós venhamos errar menos, os erros de um dia, não errar no próximo, não errar no outro, para que o Senhor assim cuide e molde as nossas vidas. E aqui o rei Davi agora ele consulta ao Senhor, se ele poderia descer. Aí o Senhor fala para Davi: Davi, vai e desce, aleluia, eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Olha que coisa interessante. Por isso que se fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel, nesse capítulo 23, nesse versículo 2, diz bem assim: consultou Davi ao Senhor dizendo: devo ir? E muitas das vezes nós tomamos decisão sem perguntar para o Senhor: eu devo ir? Eu devo fazer? Será que está na hora de fazer, Senhor? Ah, irmão, e se Deus não falar nada comigo? Ah, pode ter certeza que Ele vai falar. Vai depender de como você vai colocar essa situação diante do Senhor. Porque muitas das vezes nós colocamos as situações diante do Senhor, irmãos. Nós queremos chegar lá e ouvir aquilo que Ele tem para nós segundo o nosso coração. Davi era homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Aquilo que Deus tivesse para ele, ele iria ouvir e iria acatar. Tanto que na decisão dele aqui agora, ele, ao invés dele decidir ir contra Keila, chegou o anúncio para ele.
Davi, está acontecendo lá, estão saqueando, estão acabando com tudo. Ou seja, o povo estava entendendo que ele poderia fazer algo. O povo entendia que ele tinha um domínio, uma condição de fazer algo. Por isso que chega para ele. Só que ele automaticamente, o que ele faz? Ele falou, peraí, eu posso ter esse poder de decisão. Mas nenhuma das minhas decisões, elas podem acontecer se eu não consultar ao Senhor. Se eu não falar com o Senhor. Aleluia. O fator não é falar com o Senhor. O fator é ouvir aquilo que o Senhor tem para responder para mim e para você. Aleluia. Será que eu estou preparado para ouvir o que o Senhor tem para mim? Será que eu estou preparado para ouvir um não do Senhor? Ou um sim do Senhor? Mas, irmão, como eu vou saber? Mas como você tem colocado essa petição diante do Senhor? Irmãos, muitas das vezes nós queremos chegar, colocar um propósito diante do Senhor, mas nós já queremos a resposta do jeito que nós queremos. A resposta, você já chega com ela já pronta. Você lança o propósito e você quer a resposta de acordo com aquilo que você lançou. Peraí, irmão. Aleluia. Nós estamos tratando com Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Você não está tratando com alguém que é o seu melhor amiguinho que está ali, não, que dá um jeito, no jeitinho, não. Quem responde é Ele. Quem trabalha é Ele. Quem dá a resposta certa e correta sobre a minha tua vida é Ele. Por isso, quando eu lançar um propósito diante dEle, meus irmãos, aleluia, eu preciso estar com meus ouvidos ungidos, abertos diante dEle. Eu preciso estar ali atento à resposta do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos fixos em uma resposta que nós queremos ouvir. Deus não está aqui para falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Ele tem para mim e para você é a resposta do Senhor para nós. E o Senhor disse a ele, vai lá, fere os filisteus, livra Keila. O versículo de número 3, desse capítulo 23, ó. Os homens de Davi, irmãos, por isso que eu falo, o exército, ele comandado, é preciso ter um cuidado com as ordens, precisamos ter cuidado com quem está andando do nosso lado. Precisamos ter cuidado com aquilo que estão falando aos nossos ouvidos. Por quê, irmão Perizão? Veja bem, olha o versículo de número 3 do capítulo 23. Os homens de Davi, porém, lhe disseram, se aqui em Judá já tememos, quanto mais se formos a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Agora imagine se Davi não é um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Deus falou para ele, desce a Keila, mas só que os servos dele, que estavam junto com ele, queriam descer com ele, já lançaram alguma coisa para desanimá-lo. Os homens de Davi, porém, disseram, se aqui nós já estamos temendo o povo de Keila, se aqui nós já estamos aqui já com medo deles, aqui nós já estamos aqui prestes a morrer, que eles podem entrar aqui e matar todos nós, e nós vamos lá no arraial do inimigo. Meu irmão, se Deus falou com você, vai. Se Deus falou com você, vai acontecer. Aquilo que Deus tem comigo e contigo, irmão, foi Ele que confirmou, não foi homem, não. E se é Ele que confirmou, independente da situação, na minha e na tua vida, vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, não há ninguém que possa impedir, irmão. Bendito é o santo nome do Senhor. Não há local também. Por que não há local? Porque eles estavam em Judá, estavam temendo a Keila, não saíam de lá. Mas só que Davi vai consultar o Senhor para uma situação específica, que era defender o povo de Keila. Aí o Senhor fala para Davi, pode descer. Mas os servos de Davi, que estavam juntamente com ele, falaram, meu Senhor, nós vamos descer, esse povo vai, nas entrelinhas aqui, parafraseando o versículo, esse povo vai acabar conosco. Nós aqui já enxergamos que não temos força contra eles. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Irmãos, pode ser quem for. Se Deus falou com você, vai. Se Deus falou, eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória. Não temas, não, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor. Porque muitas das vezes queremos nós se reservar, irmãos. Muitas das vezes, será que eu vou falar? Fulano de tal. Como eu vou falar essa palavra? Como você vai? Não, irmão, vai com Deus em nome do Senhor Jesus. Se Ele falou, vai, faça em nome de Jesus. Não tema. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. E esses homens do lado dele, infelizmente, foram enfraquecer o seu coração. Foram enfraquecer o propósito ao qual Davi já tinha colocado no seu coração. E mesmo colocando no seu coração, ele foi consultar o Senhor. Por que Davi já tinha colocado no coração? Irmãos, é simples de nós entendermos. Porque quando chegou diante de Davi, ele já desce para consultar o Senhor.
Porque senão de pronto ele já tinha falado a estes homens que vieram dar a notícia para ele: não, 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 contra aquele nós não vamos descer. Bendito é o nome do Senhor que esses homens não procuraram os homens de Davi, não é? Porque a mensagem chegou lá de Keila, de algum mensageiro lá de Keila veio trazer a Davi. Chegou direto nele. Agora imagine se chega diante dos homens: não, não, pode ir embora, nós não vamos descer lá não, nem incomode o Senhor. Não é assim? Muitas das vezes, irmãos, as coisas elas não chegam da maneira que deve chegar diante de nós. Infelizmente, quando tem algum intermediário, as coisas acabam não chegando da maneira que deve chegar. Chega completamente ao contrário daquilo que se deve ser. Aleluia. Por isso, se tiver que falar alguma coisa para alguém, irmão, vá diretamente na pessoa e fale. Se você tem alguma verdade, vá e fale em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Davi aqui ele falou: eu sei a quem recorrer. Eu vou recorrer ao meu Senhor, que o meu Senhor tem a melhor resposta para mim. E agora Davi ele chega diante dos seus homens, mas os seus homens colocam medo, talvez um pavor, um terror no seu coração. E talvez ele possa pensar: peraí, sem esse povo eu ir lá, será que eu posso ganhar? Nosso pensamento de ser humano natural. Aleluia. Mas precisamos entender, vamos lá, que esse povo de Davi, esses homens de Davi, não quisessem ir com ele. Aleluia. Irmãos, eu e você com Deus somos miríades de milhares. Aleluia. Não tema, eu e você com o Senhor, irmãos, não precisamos de mais nada. Bendito é o santo nome do Senhor, não estamos sozinhos. Você não está só, a igreja do Senhor não está só, porque ela é do Senhor. Coloque o teu coração, aleluia, naquilo que Deus tem com você. Vamos colocar o nosso coração naquilo que o Senhor tem conosco e crer na chamada dele em nossas vidas, irmãos, porque a chamada do Senhor em nossas vidas é dele, não é nossa. É um particular do Senhor conosco, aleluia. A autoridade que Ele me deu, que Ele te deu, seja revestido dela e use dela em nome do Senhor Jesus. Faça com que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, aleluia. Porque a minha e a tua vontade é uma, porque somos seres humanos. Não é o coco esquenta ali, a tampa da cabeça parece que vai voar, quer estourar. Vem palavras na sua boca, você embola ali, engole, irmão, fique quieto, mas deixa a hora certa que papai prepara para mim, prepara para nós em nome do Senhor Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor. Deus não desampara. E aqui Davi ouviu isso. Será que eu falaria ou você falaria se você tivesse com propósito? O Senhor falou para você: vai e faça, e alguém viesse e lançasse uma dúvida no seu coração: você vai fazer isso? Ah, se eu fosse você eu não faria não. Irmão, mas quem falou comigo, contigo, não foi Deus? Não foi Deus que muniu você de autoridade? Não fui eu, não foi você que foi orar neste propósito? E agora que a resposta de Deus chega, você quer se acovardar? Agora que eu digo que supostamente Deus falou comigo, muitas das vezes eu estou falando nessa decisão, Deus falou comigo, mas Deus falou comigo mesmo? Se Deus falou comigo mesmo, então, irmão, caminha, vá em nome de Jesus e chega no objetivo ao qual, aleluia, está traçado. Bendito é o santo nome do Senhor. Talvez Davi poderia falar: é verdade, hein? Se vocês não forem, não vai dar. Mas o versículo de número 4, veja bem, é um pouco extenso, mas é bom, irmãos. 23:4 de 1 Samuel. Olha, então Davi fez o quê? Tornou a consultar o Senhor. Aleluia. O homem de Deus é assim que faz, irmãos. A mulher que serve ao Senhor é assim que faz, meus irmãos. Aleluia. Torne a consultar o Senhor. Não vamos tomar decisão precipitada. Senhor, é isso mesmo? Se o Senhor falar é isso mesmo, caminhe, vá e faça. Mas nunca tome decisões sem antes consultar ao Senhor. Se tiver na dúvida, consulte ao Senhor de novo. Aleluia, oh glória a Deus, que o Senhor nos responde. Tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te e desce a Keila, porque entregarei os filisteus nas tuas mãos. Bendito é o santo nome do Senhor. E quantas das vezes os filisteus se levantam contra mim, se levantam contra você, não é? O filisteu talvez da minha vida, da tua vida, seja em alguma área da minha e da tua vida, não é? Que quer atacar, que quer apavorar, que quer desonrar, que quer te rebaixar. Irmãos, vamos entender mais uma vez, por favor. Davi era homem segundo o coração de Deus. Não é diferente de mim, de você. Deus me chamou e te chamou. Aleluia. Somos servos do Senhor.
O adversário, o trabalho dele é esse, é te apontar o dedo em risco de querer, não é desmoralizar a mim, desmoralizar você. Aleluia. Mas se nós estamos com o Senhor, meus irmãos, fique tranquilo, fique em paz, porque quem cuida de mim, cuida de você, é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. É os cuidados deles que estão sobre nós. O Senhor falou: Davi, levanta-te, rapaz, vá a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Mas uma segunda confirmação do Senhor na vida dele, porque o Senhor estava com ele. Aleluia. E ele fez o correto. Vou consultar ao Senhor. Eu não vou duvidar do meu companheiro, não vou duvidar do meu irmão que está do meu lado, não. Aleluia, porque os homens que estavam juntamente com ele, falou para ele: nós vamos ir lá para o arraial do inimigo. Aleluia. Ao invés dele desmoralizar os seus companheiros, não, ele falou: vou lá consultar o Senhor de novo. Quer dizer o quê? Que ele ouviu o que os companheiros deles falaram, mesmo que o Senhor já tinha confirmado. E ele fez o que era correto, ele foi confirmar ao invés de desonrar os seus companheiros. Ele ouviu seus companheiros e falou: peraí, deixa eu consultar o Senhor de novo. Vamos ver se o propósito do Senhor permanece, está na minha vida, continua comigo. Bendito é o santo nome do Senhor. Continuamos, igreja, a consultar ao Senhor. Não vamos tomar decisões precipitadas, não. Vamos esperar no Senhor. Tudo no tempo de Deus acontece. Bendito é o santo nome do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você, não há quem possa impedir. Oh, glórias a Deus, aleluia. Versículo número 5, olha. Então Davi, ele partiu com seus homens, aqueles mesmos homens que estavam falando para ele que poderia ter dificuldades lá. Partiram para Keila, pelejou contra os filisteus, tomou o seu gado e fez grande estrago entre eles. Assim Davi livrou os moradores de Keila. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Os mesmos homens que falaram para ele, esses homens agora desceram com ele também, porque é servo do Senhor, ele tem voz de comando, o grande exército está juntamente com ele, o grande povo ao qual o Senhor colocou sobre as mãos deles está caminhando juntamente com ele. O Senhor, igreja, continua caminhando contigo, caminhando comigo, aleluia. O Senhor está com a sua igreja. Não tema o mal, não, mas glorifique o nome do Senhor por intermédio de tudo isso. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Agora, irmãos, quando olhamos o versículo 6, veja bem, irmãos, a história ela é linda, ela é maravilhosa. Aleluia. Por isso que Davi falava: eu não temo exército nenhum. Aleluia. Se o exército me cercar, eu creio que o Senhor está comigo. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Oh, glórias a Deus. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, a Keila desceu com o éfode na mão. Olha o versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Saul se alegrou, irmãos. Saul, mais uma vez querendo matar Davi, e nessa feita aqui eu acho que já era 16ª vez, algo parecido, que ele queria matar Davi. E agora Davi entra, ele fala e chega para ele que Davi estava por lá. Ele falou: pronto, foi entregue nas minhas mãos. Vamos ler aqui mais uma vez, ó. Foi anunciado a Saul, versículo 7, que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus, mas foi Deus que entregou? Deus o entregou nas minhas mãos, pois está cerrado. Pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Ele falou: ele está trancado, ele entrou dali, ele não sai mais. Ele está nas minhas mãos. Só que Saul está falando que foi Deus, que deu Davi a ele ali em Keila. Peraí, se Deus deu Davi a Saul lá em Keila, e o livramento que Deus falou que Davi daria a Keila? Peraí, duas conversas? Não existe. Meus irmãos, muitas pessoas podem falar que é Deus que está fazendo, que é Deus que está usando, que está falando em nome de Deus, mas vamos entender e ter discernimento primeiramente quem está sendo usado por Deus. É muito fácil falar em nome do Senhor.
É muito fácil abrir a nossa boca e dizer: foi Deus que fez, é Deus que está fazendo, é Deus que mandou. Mas será que é Deus mesmo que está mandando? Infelizmente, muitas falhas, muitos erros no meio cristão nesses últimos dias, como alguém diz, no meio gospel, nos últimos dias aí, por situações como essas, pessoas dizendo: Deus está me usando, é Deus que está falando por intermédio de mim. Aleluia. Não temos dúvida nenhuma que Deus continua usando os seus na face dessa terra. Mas aqui nós estamos vendo neste versículo de número 7, Saul falando que foi Deus que deu Davi a ele. Mas como Deus dá aquele que deu um livramento, que o próprio Deus mandou aquela pessoa pelejar contra aquele povo e dar o livramento? Que Deus é esse? Deus de confusão? Irmãos, Deus não é Deus de confusão. Por isso a nossa sinceridade, ela é tudo diante do Senhor. Por isso estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, é tudo. Porque na hora da confusão, pode ter certeza, eu e você não vamos ser confundidos. Você não vai ser confundido. Você pode ter certeza que é Deus que vai militar por mim, militar por você. É Deus que vai pelejar por mim e pelejar por você. Por mais que venham ainda querer acusar, apontar o dedo em riste para você, se você está tranquilo com o Senhor, fique em paz, alivia o teu coração e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Oh, glória a Deus, não precisamos ficar com justificativas para ninguém, Igreja Santa do Senhor, aleluia. E o interessante é que Davi está em Keila. Chega um mensageiro a Saul dizendo que Davi estava em Keila. Olha que coisa interessante. Quer dizer o quê? Que alguém foi lá falar. Alguém que estava com Davi foi lá falar. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão do seu lado, mas estão levando ao contrário de você. Estão levando coisas de você. Tenhamos muito cuidado, igreja. Tenha muito cuidado, meus irmãos. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor discernimento daquilo que nós estamos fazendo, ou com quem está andando do nosso lado. O discernimento de espírito, irmãos. Vamos ter cuidado com as nossas falas. Vamos ter cuidado, meus irmãos, com quem nós estamos abraçando. Aleluia. Se for para ser sincero, seja sincero com quem for, independente de quem seja. Aleluia. Precisar falar a verdade, fale, Igreja Santa do Senhor. Porque quando nós vemos aqui, esse mesmo Saul que está dizendo isso, então Saul, versículo 8, diz assim: então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila, a fim de cercar Davi e seus homens. Ele desceu a Keila para fazer o quê? A fim de fazer o quê com Davi? Cercar Davi e seus homens. Salmo 27, verso de número 3. Aleluia, veja bem. Ele pegou o seu povo, pegou o seu exército para pelejar ali e descesse a Keila contra Davi. Não é? Pegou todos os seus homens para cercar. Aí nosso irmão Davi, ele fala: ainda que um exército, olha o Salmo 23 que nós estamos aqui fazendo um paralelo com essa passagem. Ainda que um exército me cercasse. E aqui a Bíblia está nos dizendo em 1 de Samuel, no versículo de número 8, então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila a fim de cercar Davi e seus homens. E Davi está lá: ainda que o exército me cercasse, bendito é o santo nome do Senhor. Pode descer o exército que for, pode subir aqueles que dizem que estão lá embaixo, que o inferno é lá embaixo. Eu não sei de nada disso, aleluia. Se eu e você, nós estamos com o Senhor, pode ficar em paz, descanse o seu coração, não temas, não, que o Senhor te dá livramento. Oh, glória seja dada ao santo nome do Senhor, aleluia. O inimigo, irmãos, quanto eu e você, nós estamos aqui nesta noite, ele está preparando as suas tranqueiras, ele está preparando as suas armadilhas, os seus ardis para me cercar, te cercar. Enquanto você está adorando o santo nome do Senhor, aleluia, ele está arrumando um jeito para te derrubar, ele está arquitetando alguma coisa contra mim, contra você. Ah, mas irmão, mas como assim, meus irmãos? Não podemos nós, irmãos, duvidar disso. Nós estamos em meio a seres humanos, Igreja Santa do Senhor. Por isso a minha e a tua sinceridade, ela fala mais alto em meio a tudo isso. Porque você sendo sincero naquilo que você fala, você não vai ser pego lá na frente na armadilha do adversário. Sendo verdadeiro naquilo que você fala, pode levantar o adversário que for, que ele não vai conseguir te prender. Ele não vai conseguir te pegar. Ele pode arquitetar, pode ver que tudo estava sendo arquitetado aqui, aleluia, por Saul.
Vamos pegar, vamos cercar Davi. Ah, Deus me deu Davi. E sendo que Deus tinha Davi como homem segundo o coração dele. Como o inimigo agora está falando em nome de Deus, por isso que eu falei, irmãos, vamos ter cuidado. O adversário, muitas das vezes, ele está usando subterfúgio, usando pessoas, falando, olha, aquele jeitinho, um todo postado, parece um grande servo, uma grande serva, e vem e fala, e tal, o que tem que acontecer é que Deus está comigo, mas será que Deus está mesmo? Está usando? Parece que Deus só usa alguns tipos de pessoas, não usa mais os outros. Quando você vai falar alguma coisa, não é desse jeito. Mas quando eles falam, não é desse jeito, eles falam, é do jeito deles. Quando você fala, não serve. Quando eles falam, Deus está usando eles, para que nós venhamos entender melhor. Não é? Quando você fala, irmão, eu não sei se é isso não. Espera aí, alguma coisa está fora então. Quer dizer que aquilo que eu falo, aleluia, e faço, não é por Deus? Qual é o meu papel então na presença de Deus dentro da casa do Senhor? Qual é a minha busca diante do Senhor? As orações que eu tenho feito diante do Senhor? Será que Deus não tem me respondido em meio a tudo ao qual eu tenho apresentado diante dele? Minha vida de oração não está valendo nada. A sua vida de oração não vale nada. Por que digo isso? Porque estas pessoas são assim, elas vão apontar o dedo para mim, apontar o dedo para você. A hora que você estiver falando algo que é da parte do Senhor, falar, meu irmão, não é bem assim não. Então quer dizer que eu não posso ter segurança naquilo que eu falo, naquilo que Deus me apresentou, falou ao meu coração, nas minhas verdades. Por isso que eu disse aqui, irmãos, vamos defender todo o tempo a verdade que o Senhor colocou no nosso coração. Aleluia! Não balance, não tosqueneje de jeito nenhum. Mantenha-se firme e fiel, não precisa mudar uma palavra daquilo que é verdadeiro, em nome de Jesus. Porque o Senhor está conosco, igreja santa. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. E este homem aqui falando que não, vamos cercar Davi, vamos pegá-lo. E Davi está lá crendo que Deus é o refúgio e fortaleza dele. Socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Versículo 9 diz assim a palavra do Senhor, do capítulo 23. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traz aqui o éfode. Irmãos, o mesmo tempo que Saul soube, Davi agora está sabendo. Aleluia, oh glórias a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. Sabendo Davi, pois, no versículo 9, que Saul maquinava este mal de maldade. Vem cá, se era mal, como Saul lá atrás falou que Deus tinha dado Davi? Por isso temos que tomar cuidado, igreja santa do Senhor. Não é? Talvez a tradução deste versículo de número 7, que Saul fala que foi Deus, tinha que colocar um Deus de letra minúscula. Se fosse fazer aqui uma tradução da Bíblia, já colocava esse Deus com letra minúscula. Por quê? Porque aqui na frente, nesse versículo número 9, Davi já fala que foi um mal que Saul queria fazer contra ele. Se é um mal, não foi Deus que mandou. Se a pessoa quer fazer mal contra você, meu irmão, minha irmã, aleluia, não foi Deus que mandou. Pode ter certeza disso, aleluia. Deus tem os seus meios sim para usar, aleluia, pessoas para que nós venhamos chegar a um determinado objetivo que Ele tem com nós, é claro, ponto. Mas se você está sendo sincero dentro de uma verdade ao qual Deus colocou no teu coração, Deus colocou, que Deus te chamou, que você tem certeza e você está segundo a palavra de Deus, espera aí, alguma coisa está errado quando alguém se levanta para fazer o mal contra mim. Se é mal, é mal. Não tem meio termo, não. Não, irmão, eu estou falando isso aqui porque Deus quer fazer um ajuste. Mas Deus falou para essa pessoa que está fazendo mal contra você que Ele quer fazer um ajuste? Mas como? Se a pessoa está sendo usada para fazer o mal, como é que Deus falou para ele? É um choque, né, irmãos? Essa realidade em nossas vidas. Por isso nós sendo verdadeiros, irmãos, nós temos tudo para não errar quando nós se baseamos na palavra de Deus. Você tem tudo para não balançar, tosquenejar, você tem tudo nas mãos, eu tenho tudo, nós temos tudo nas mãos. Temos a palavra do Senhor, aleluia. Faça tudo segundo aquilo que a Bíblia me orienta e te orienta. Não se prenda a essas pessoas nesse jugo desigual, não, porque isso é um jugo desigual.
Quando nós seguimos esse tipo de orientação dessas pessoas que chegam e acabam atazanando a nossa vida por completo. Mas vamos lá. Aí Davi ficou sabendo que Saul maquinava, o inimigo está trabalhando, este mal contra ele. Disse a Abiatar o sacerdote: traze aqui o éfode. Aleluia. O éfode, irmãos, eu acho interessante que fica algo aqui. Será que foi Davi que usou o éfode? Ficou algo no ar aí, pastor Daniel. Ele pediu para trazer o éfode. O éfode é usado pelo sacerdote. Por quê? Porque era um momento, era uma peça, como se fosse uma túnica, que era se usada quando se ia orar, fazer os seus oráculos. Eles colocavam aquele éfode, mas era o sacerdote que usava esse éfode. Aí nós olhamos aqui, quando você vê Davi, ele pediu para trazer. Traz aqui o éfode. E quem chegou com esse éfode, quando nós olhamos o versículo, se eu não estiver enganado, número 6, foi Abiatar que chegou lá com Davi, ele já levou o éfode. Chegou com o éfode na mão. E agora, Davi pede para trazer, que provavelmente foi Abiatar. Mas vamos ler o versículo de número 10, para que nós venhamos entender um pouco mais. Davi orou. Olha aí, Davi orou. Será que o éfode ele estava usando? Ficou algo aí bem... Se achar aí, para nós termos essa noção. Talvez Davi orou com Abiatar, ou no original diz que foi Abiatar que orou. Não posso precisar isso aqui, nossos irmãos, agora. Mas vamos lá. Davi orou, versículo 10, hein? Mais uma vez, Davi não quer fazer nada de qualquer maneira. Ele vai orar. Ele vai falar com o Senhor. E essa falta, irmãos, esta situação está sendo escassa no meio do povo de Deus. Muitas das vezes, irmãos, mais uma vez eu repito, estão sendo tomadas decisões sem oração. O versículo 10, a Bíblia diz: Davi orou quando ele pede ali o éfode. Por que Davi ele está orando? Saul está maquinando contra ele. Ele está entendendo que Saul vai descer contra ele, que Saul vai acabar com a vida dele, que Saul vai cercar os homens que estão com ele. Só que Davi ele tem uma preocupação, e nessa preocupação que ele tem, ele vai orar ao Senhor. Por que Davi vai orar ao Senhor? Vamos lá, ainda o versículo 10. Davi orou: o Senhor Deus de Israel, teu servo, ó Senhor, vamos orar como Davi aqui, versículo 10. Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Olha a condição que o homem se coloca. Aleluia. Senhor, Saul ele vai descer aqui para destruir a cidade por causa de mim. Bendito é o santo nome do Senhor. Glória a Deus. É coisa linda para a glória de Deus. Versículo 11, será, a oração dele, que os cidadãos de Keila me entregarão nas mãos dele? Davi ele faz uma pergunta, irmão. Ele está orando ao Senhor. Mas Senhor, ou seja, não é certo. O povo vai ser destruído por causa de mim. Eu estou sendo tropeço aqui no meio, Senhor. Por que isso tudo está acontecendo? Aquela oração que você faz: Senhor, mas tudo isso está acontecendo por causa de mim, Senhor? Não é por causa de você não, irmão. É por causa deles mesmo. Saul estava fazendo por causa dele, por causa do coração dele. Não é por causa de você não, aleluia. Eu e você, nós estamos fazendo a coisa certa. Davi estava fazendo o quê? Ouvindo, falando com o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Mas as pessoas que tinham seu orgulho, presunção em seus corações, a sua própria vontade, eles acham por bem apontar o dedo contra mim, contra você, que quer fazer o melhor para o Senhor. Esse é o grande problema. Mas só que muitas das vezes nós nos colocamos em uma incondição, Igreja Santa do Senhor, aleluia, que bate o quê? Desânimo. Bate o quê? Falta de vontade. E nós acabamos fugindo da realidade ao qual deveríamos manter, que é adorando ao Senhor, que é permanecer fiel diante do Senhor. O temor ele chega no nosso coração porque somos seres humanos. Mas nesta noite o Senhor nos ensina: tenha confiança. Aleluia, o grande exército sempre vai existir contra mim, contra você, aleluia, mas maior é o Senhor comigo e contigo do que esse grande exército que quer te cercar e acabar com você. Bendito é o santo nome do Senhor. Eles podem se armar, se preparar, arquitetar, maquinar, mas não vão te derrotar, porque eu e você continuamos confiando no Senhor, aleluia, que fez os céus, que fez a terra, irmãos.
Por isso temos que ser verdadeiros em tudo, ter segurança em tudo, nos mantermos diante do Senhor firmados em tudo. Bendito é o santo nome do Senhor. Aí Davi, na sua oração, ele pergunta: "Ô Senhor, será que o povo de Keila vai me entregar?" Veja bem, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos retificar esse versículo? Veja bem, irmão. Será que os cidadãos de Queilas me entregarão nas mãos dele? Dele quem? De Saul. Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido. Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber o teu servo. Davi perguntou: Saul vai descer como eu tenho ouvido, Senhor? Eu ouvi aí que ele vai descer. Aí o Senhor fala a Davi: responde o Senhor: descerá. Aleluia. E agora, a cabeça não podia entrar num choque? O Senhor está falando: Davi, Saul vai descer contra você. Saul vai vir para te pegar. Aleluia. Será que você não ia descer e começar a chorar ali, não? Mas, Senhor, acabei aqui de fazer tudo isso para o Senhor. Ô, irmão, deixa isso para lá, irmão. Deus, ele tem cuidado de mim, cuidado de você. É resposta do Senhor para mim e para você. O Senhor tem a resposta dele para nós e é a resposta dele. Aleluia. Ele está falando que vai descer. Não quer dizer que ele vai descer, que ele vai te vencer. O adversário pode bater contra você 1.000, 500, 2.000, 3.000, 10.000 vezes. Mas nós estamos com o Senhor das nossas vidas. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. O papel dele é esse. É descer, é fazer, é arquitetar, é maquinar, é derrubar, é tentar matar, é tentar destruir. E o nosso papel é orar e manter o nosso coração firmado e fiel no Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. A nossa resposta, ela vem de Deus. Não abra os seus lábios à toa, não fale à toa, espere no Senhor. Mas saiba lançar este propósito diante do Senhor. E ainda tem mais ainda. Olha aqui o versículo de número 12. Disse mais Davi: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus homens nas mãos de Saul? Davi orando: ô Senhor, será, Senhor, que os cidadãos de Keila vão me entregar nas mãos de Saul, a mim e meus homens nas mãos de Saul? O que o Senhor respondeu? Entregarão. Mas, irmão, Davi acabou de defender a Keila. Davi acabou de salvar a cidade. Aleluia. Olha a ingratidão onde está aí, irmãos. Por mais que você faça, mais as pessoas vão continuar sendo ingratas. Aleluia. Oh, bendito é o santo nome do Senhor. O papel das pessoas são esses, irmãos, de pessoas aos quais não tem nada preso com ninguém, que não quer saber de nada. É ingratidão. Essa é uma das piores coisas no ser humano, é ser ingrato. Veja que situação terrível. Deu um livramento para uma cidade toda, para não ser saqueada. Tomou os gados dos filisteus. Aleluia. Manteve ali naquela cidade toda certinha, bonitinha. Está fazendo de tudo, fez de tudo para ajudar, arriscou a vida. Os homens estavam temendo, agora esses homens não podiam falar: então falei para o Senhor, aí agora, aí, tá vendo? Deus vai entregar nós na mão deles. Poderiam falar, mas não, mas eram homens que sabiam que tinham um comandante. Eram homens que sabiam que tinha um Senhor, um homem de Deus ali juntamente com eles. É um homem que tinha confiança, que tinha segurança, aleluia. Oh, glória a Deus, era Davi no Senhor, porque os homens que estavam com ele tinham a mesma confiança nele, porque sabia que o Senhor era com ele. O Senhor é conosco, igreja santa do Senhor. Não temas, não, aleluia. Oh, glória a Deus, o adversário, ele está te olhando, o adversário, ele está te vendo, ele está armando, arquitetando, porque ele sabe do potencial que você tem diante do Senhor. Ele é arquiteto, ele faz tudo porque ele sabe, aleluia. Se você permanecer, você vai derrubá-lo, você vai vencê-lo. E ele não quer que você o vença, ele quer vencer você com armadilhas, com maquinação, arrumando tranqueiras, fazendo alguma coisa para você parar. Não pare não, em nome do Senhor Jesus, mas avance para a glória de Deus. Aleluia. Nós só vamos conquistar, irmãos. Nós só vamos vencer, irmãos, avançando. Ninguém vence parado, não. Ninguém vence deitado, ninguém vence dormindo, ninguém vence só olhando, não. Nós vencemos orando.
A espada do povo de Deus é a oração. O ataque do povo de Deus é a oração. A defesa do povo de Deus é a oração. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Você ora e o Senhor faz por mim, faz por você. Nós simplesmente clamamos, irmãos, e o Senhor vai trabalhando por nós. O adversário está lá fazendo de tudo para arquitetar, para derrubar, para acabar. Não é? Davi vence uma cidade toda. E vencendo esta cidade, agora o povo da cidade vai entregar a ele, por adversário dele. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Não foi que ele falou lá, o malvado, no verso 2 do Salmo 27? Aleluia, vejamos bem. Olha lá, o versículo 2 do Salmo 27, verso 2, por favor, vamos lá. 27, verso 2. Salmo 27, o verso 2. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando tempo os malvados. Aleluia. Saul era mau, irmãos. Ele estava armando, o próprio Davi falou, ele está tentando mal contra a minha vida. Malvado. Meus adversários, o povo todo que estava com ele ali. Vamos pegar, nós vamos ter que cercar Davi. Vamos cercar. Meus inimigos. Bendito é o santo nome do Senhor, que se tornou completamente inimigo para destruí-lo, para acabar, para matar a Davi. Aleluia, glórias a Deus. Vocês chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Aleluia, porque o Senhor tem me guardado e tem te guardado. Porque o Senhor está conosco, Ele está com a sua igreja. Eles podem chegar, aleluia, oh glória a Deus, mas vão tropeçar e vão cair. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Oh glória seja dada ao santo nome do Senhor. Não foi assim até quando nós fazemos um paralelo com o nosso Senhor Jesus, quando aquele povo chegou naquele jardim. Aleluia, vamos prender, quem é ele? Sou eu. O que aconteceu com o povo? Caíram. Não foi isso que aconteceu com Jesus quando chegaram para aprender? Aleluia, oh glórias a Deus. Por quê? Era um homem justo, era um homem fiel, é um homem que não se escondia. Cadê ele? Quem é ele? Ele veio prender quem é? Procura. Não precisa procurar não, sou eu. Aleluia, oh glórias a Deus, bendito é o santo nome. Não se esconda, igreja, não vamos se esconder. Vamos defender a nossa postura de cristãos em nome de Jesus, independente da situação. Vamos continuar crente para a glória de Deus. Aleluia, oh glórias a Deus. Voltamos aqui no capítulo 23 de 1 de Samuel. Aí o Senhor falou, Davi, vão te entregar. Triste situação, não é? Te entregarão, sim. Aleluia. Olha o versículo de número 13 do capítulo 23 de 1 Samuel. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram para onde puderam. Irmãos, Deus não deu um destino para ele. Aleluia. Saíram para onde puderam, aonde pudessem chegar. Irmãos, veja bem, Davi, ele não podia falar, peraí, eu sou homem segundo o coração de Deus, eu acabei de vencer aqui os filisteus, eu vou me manter aqui e vou pelejar contra Saul. Só que o Senhor falou para Davi, ó Davi, o povo de Keila, irmão, por isso nós temos que entender o que o Senhor fala conosco. Muitas das vezes o Senhor está nos respondendo dentro daquilo que nós temos orado. O problema é que nós queremos ouvir o que queremos, não é? Perdoe minha redundância, não é? Nós queremos ouvir tudo aquilo que convém a nós, a nossa alma. Aquilo que eu pedi, a resposta tem que vir de acordo com aquilo que eu pedi. A resposta tem que estar dentro daquilo que eu pedi. Mas o Senhor não respondeu do jeito que eu queria. Deus não é meu escravo. Deus não é nosso escravo. Aleluia, Deus responde aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para mim e para você. Foi Ele que me criou, foi Ele que te criou, é Ele que manda em mim, é Ele que manda em você. Por isso não tome essas decisões precipitadas em suas vidas. Não vamos tomar não, igreja, aleluia. O exército está cercando, o exército quer matar, o exército contrário, ele quer acabar com a tua vida, aleluia.
mas o Senhor conosco está, exército nenhum vai acabar comigo e contigo, porque o Senhor é com a sua igreja. Exército do mal, exército contrário, caia tudo por terra, em nome de Jesus. Aleluia, porque é bem assim. Nós estamos aqui todos juntos procurando fazer a obra de Deus, mas há alguém que vai apontar e falar que você não está fazendo. E está fazendo o que então? Quando você lê Bíblia, você prega a Bíblia, você louva a Deus, você ora a Deus, está fazendo o quê? Não é? Não, tudo lá está acontecendo, menos obra de Deus. Está acontecendo o quê, irmão? Aleluia, bendito é o santo. Vamos ter muito cuidado com algumas situações, não é? Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram para onde puderam. Quando Saul soube que Davi escapara de Keila, já soube lá, alguém foi lá avisar, desistiu de sair contra ele. Saul agora desiste de sair contra Davi. Ficou sabendo que ele saiu de Keila, mas aí continua. Ao versículo 14. Davi permaneceu no deserto. Aleluia. Interessante isso, não é? Permanecer no deserto. Lutou, defendeu um povo, mas agora permanece no deserto. Você luta e parece que você está no deserto. Você faz e parece que você está no deserto. Mas no deserto que eu estou, no deserto que você está, olha o que a palavra continua nos dizendo, não é? Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zife. Aleluia! Davi estava no lugar forte, irmãos. Ele estava no deserto, mas estava no lugar guardado. Ele estava no deserto, mas ele estava num alto monte. Ele estava no deserto, mas ele tinha a proteção do Senhor. Ele estava no deserto, mas o Senhor estava com ele. Esteja no deserto, mas esteja com o Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Pode vir as maiores dificuldades contra a tua vida, mas esteja com o Senhor. Pode passar a angústia que for, mas esteja com o Senhor, em nome de Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Estava no deserto de Zife. Saul o buscava todos os dias. Saul buscava todos os dias. Deus, porém Deus não. Aleluia. O adversário pode estar todos os dias te buscando, arrumando um jeitinho de pegar, de prender você. Mas o Deus Todo-Poderoso não vai te entregar nas mãos do adversário. Deus não vai te entregar nas mãos do adversário, não. O adversário pode tentar, 1 dia, 2 dias, 30 dias, o mês passou, você venceu, você chega e Deus continua te guardando. O adversário arma aqui, arquiteta aqui, fala A aqui e fala B aqui, fala C ali e fala D aqui, e você permanece na sua posição, independente do que está arquitetando, do que está falando, mantenha a sua postura de cristão em nome do Senhor Jesus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Todos os dias o adversário está procurando tragar, está procurando matar, procurando acabar. Porém Deus, Ele está me escondendo, Ele está te escondendo. O Senhor me sustenta, Ele te sustenta. Deus não vai permitir, aleluia, oh glória a Deus, que o mal chegue à minha e à tua tenda. Deus tem livramento para mim, Deus tem livramento para você, o Senhor tem livramento para nós, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Mesmo que seja no deserto, irmãos, mas no deserto com o Senhor nós estamos bem sustentados. No deserto com o Senhor nós estamos bem guardados. Aleluia. Na angústia da vida pode ter certeza que o Senhor Ele traz consolo para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Aí Davi vendo pois que Saul ali saíra, quando vemos o versículo 15, para tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, num bosque. Aleluia, glórias a Deus. Davi ele se detém, ele se mantém ali no deserto. Davi está num bosque. E nesse deserto de Zife tinha um povo ali chamado Zifeus, que nós vamos ver já. O versículo 16, veja bem, ó. Davi estava lá no meio de um povo, escondido no deserto de Zife. O versículo 16, o que diz aqui?
Então se levantou Jonatas, filho de Saul, saiu lá de dentro da casa, foi até Davi lá no bosque e fortaleceu a sua confiança em Deus. Em meio a todo o deserto que você tiver, pode ter certeza, vão ter pessoas que ainda vai estar junto com você, fortalecendo a sua confiança em Deus. Você não vai ficar só neste deserto, não. Tem pessoas que ainda confiam juntamente com você naquilo que Deus tem na tua vida. Aleluia! Nós não vamos ficar só, igreja. Parece que você está no deserto, mas o Senhor vai sempre levantar alguém para estar do seu lado, estar juntamente comigo, estar juntamente contigo, fortalecendo a nossa confiança, falando: ei, não desanima não, ei, levanta a tua cabeça, ei, continua caminhando, ei, continua fazendo, aleluia, oh glória a Deus, o Senhor não desamparou você não, o Senhor não vai desamparar você não, o Senhor está com seus braços estendidos, seus ouvidos bem abertos, aleluia, o seu clamor, a sua oração, ela tem resposta do Senhor. Aleluia. Oh, eterno, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia, aleluia. Aí Jonatas, é interessante que Jonatas, filho de Saul, sai de dentro da casa, vem diante de Davi, acha Davi. Olha que interessante, não é, irmãos? Quando Deus tem propósito, Deus vai colocar as pessoas certas no meio e no teu caminho. Você pode ter certeza, sempre vão ter pessoas certas para estar conosco, para pelejar juntamente conosco. E não foi isso. Agora Jonas sai de lá de dentro da casa, junto do pai, vem ter com Davi e fala para Davi: não, você não está só não, viu? Pode ficar tranquilo. Versículo 17, olha o que diz. Disse-lhe: não temas. Oh, coisa linda. Não temas, não temas, não temas, não temas. Ele estava no deserto, mas Jonas disse para ele: não temas, não temas, pois não te achará a mão de Saul, meu pai. Jonatas achou, mas Saul, com todo o seu exército, não tinha achado Davi. Estava procurando todos os dias, bendito é o santo nome do Senhor. Mas aquele que ia ajudar, aquele que ia estender a sua mão, aquele que falou: eu vou orar junto contigo até o propósito se cumprir, em nome de Jesus, chegou e falou: não temas não, a mão de Saul meu pai não vai te achar não, porém reinarás. Olha que fortalecimento tremendo, aleluia. Jonatas aqui falando agora, ó, porém reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Jonatas está falando: eu sou verdadeiro, meu pai sabe do meu coração para com o teu coração. E muitas das vezes as pessoas não querem ouvir isso, que o teu coração está com o coração de alguém. As pessoas, elas não querem ouvir essas verdades, Igreja Santa do Senhor, aleluia. Elas querem arrancar a força, muitas das vezes, de mim, de você, algo ao qual Deus não colocou no nosso coração. Se Deus não colocou, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Fique tranquilo. Não precisa se esforçar para nada não, irmão. Irmão, eu estou fazendo uma força para tal situação. Irmão, não faça força para nada, só ore a Deus e espere a resposta vir do Senhor. Eu estou fazendo aqui de tudo para acertar isso aqui, mas não percebe. Irmão, faça no seu limite. Faça aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode, não faça. Eu estou fazendo o que posso e não posso, fazendo das tripas coração. Para com isso, irmão. Faça só o que Deus te mandou. Faça o que só você como cristão pode fazer e acabou. Eu não vou estar pecando, irmão, não vou estar errando, irmão. Aquilo que você pode fazer que está no seu alcance, você vai estar pecando em nada. O problema é quando você quer fazer além daquilo que você pode fazer. Eu fiz até o que não podia para poder fazer, para acertar isso aqui. Não faça. Aí você vai estar pecando. Vamos ter este cuidado. Vamos ser verdadeiro cristão, vamos ser verdadeiros diante do Senhor. Aleluia. O exército pode te cercar, ele pode me cercar, mas ele não pode induzir a mim, induzir a você não. Não deixe o exército induzir. Não deixe as situações que estão acontecendo ao teu redor te induzir não, igreja. Não podemos ser induzidos pelos exércitos de nossa vida, pelo exército da nossa vida. Não podemos ser induzidos pelas situações contrárias da nossa vida. Não podemos ser induzidos para as angústias que vêm sobre a nossa vida. Não podemos ser induzidos pelas dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Não podemos ser induzidos por pessoas que querem nos induzir a nossa vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas seja induzido por aquilo que o Senhor tem comigo e contigo, porque Ele fala comigo e contigo aquilo que Ele tem, que Ele quer conosco.
por ele sim. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Jonathan fala: meu pai sabe disso aí, viu, Davi? O senhor vai reinar, eu vou estar do teu lado juntamente contigo, por isso não temas. O versículo 18 diz bem assim: ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Não poderia ele chegar: pai, encontrei Davi, ele está lá em Zif, lá já com os zifeus lá no monte lá. Poderia falar, mas o homem é verdadeiro. O homem sabe com quem Deus está caminhando. Oh, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Ele sabia: ei, Deus está caminhando lá com Davi. Aleluia. Meu pai está aqui pelejando, querendo matar, falando em nome de Deus, mas eu sei que não é. O próprio filho sabia, irmãos. O filho está lá dentro de casa, sabia que o pai dele não tinha nada de Deus na vida. Oh, irmãos, tem ensinamentos aqui para mais de metro, mas não dá para falar tudo isso, não. Oh, glória a Jesus. Fizeram aliança. Jonatas agora volta para sua casa. Aí no versículo 19, Davi está lá junto com os zifeus lá no monte de Zif, lá, ó, escondido no deserto de Zif. Olha o versículo 19. Então subiram os zifeus a quem? A Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Acla, que está à mão direita de Gisemon. Olha aí, irmãos. Davi está lá no meio do povo, estava tudo tranquilo. Só que agora o que o povo acha por bem? Vamos entregar. Foram entregar Davi para Saul, os zifeus, aonde ele estava escondido. Davi, não sei o tempo que ele já estava lá escondido no meio daquele povo, e agora um outro povo entregando. Veja bem, meus irmãos, como o negócio ela toma uma proporção grandiosa. Como alguém que está ali segundo o coração de Deus, juntamente contigo, do seu lado, não é? E agora você pega essa pessoa e entrega para o adversário. Um outro povo aqui agora, Davi estava no meio, e agora eles pegam e entregam. Agora ele entrega Davi também para Saul. Com que graça esse povo teve de fazer tal situação? Veja bem, versículo 20. Agora, pois, aleluia. Dê o versículo 20 alguém para nós aí, por favor. Conforme o quê? Desce, conforme todo o desejo da sua alma, conforme o teu coração. Não, o coração de Saul era fazer o quê? Matar. E um povo, um homem de Deus está lá no meio, abençoando a vida do povo. E este povo sai para entregar esse homem de Deus. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Ao adversário, e ainda manda: rei, faz conforme o desejo do teu coração, conforme aspira a tua alma, conforme a tua vontade. E a vontade do homem era matar, era destruir, era malvado, queria acabar com a vida de Davi. Meu Deus do céu, aonde vai se parar com todo esse tipo de situação? Conforme todo o desejo da tua alma, do teu coração, aleluia. E nos encobriremos de o entregar nas mãos do rei. O senhor pode descer, que nós vamos pegar ele e entregar nas suas mãos. Que situação terrível, né? Que maldade. Versículo 21. Então disse Saul: bendito seja vós do Senhor, que compadecestes de mim. Irmão, como é que pode? Irmão, nós estamos vendo aqui situações às quais acontecem no nosso cotidiano. Pessoas falando no nome do Senhor, mas o Senhor não está com essas pessoas.
Porque nós estamos vendo que Saul aqui queria matar completamente Davi, acabar com Davi. E agora aqui o próprio Saul, mais uma vez, usando o nome do Senhor, dizendo que até aquele povo era bendito. Como é que esse povo é bendito tentando entregar um homem de Deus na mão do maldoso? Sejais vós, aleluia, sejai vós do Senhor, porque compadeceste de mim. Ou seja, bendito sejai vós do Senhor, porque compadeceste de mim. Vocês estão tendo compaixão de mim, entregando Davi nas minhas mãos. Vocês estão fazendo a coisa certa. Eu tenho que matá-lo, só isso. O que as pessoas querem muitas das vezes é me matar e te matar, meu irmão. Não é? Você pode fazer 1000 coisas certas. Se você fizer uma, aquelas pessoas vão pegar aquela uma que você fez errada e vão falar, olha, trocida ele, mata ele. Olha o que ele fez. Vão te apontar pelo aquele erro que você cometeu. Antes de chamar você, sentar com você e perguntar, meu irmão, por que aconteceu? Como aconteceu? O que aconteceu? Aleluia. Vamos procurar acertar. Vamos procurar aqui ver direitinho. Vamos pelo caminho. Aleluia. Vamos refazer todos os caminhos. Irmãos, em primeiro lugar, nós cristãos não fomos chamados para matar ninguém. Se nós estamos com o Senhor, aleluia, se o próprio veio para me dar vida e te dar vida em abundância, por que eu quero tirar a vida? Por que eu quero matar pessoas? Por que eu quero desanimar a alma das pessoas? Porque eu quero apontar os dedos para as pessoas. Bendito é o santo nome do Senhor. Não posso fazer esse tipo de situação, que eu não fui chamado para isso. Nós não fomos chamados para matar, fomos chamados para dar vida, chamados para pregar as boas novas, pregar o Evangelho é vida. Versículo 22 diz assim, olha aqui, olha que coisa linda. E depois, e diligenciai, ainda mais procurai saber e observai o lugar que ele frequenta, e quem tenha visto ali, porque me foi dito que é muitíssimo astuto. Está vendo como eles arquitetam a coisa direitinho? Eles preparam alguém para poder, vai lá e observa. Vai lá, dá uma olhada lá, vê direitinho, vê o que está acontecendo, depois você me traz. Olha que situação terrível. Vamos lá, versículo 23. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os lugares em que ele se esconde. Então voltai a mim com toda a certeza e irei convosco. Há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Irmão, Saul estava com sangue no olho. Ainda ele é arquiteto, ele pega o povo ali, maquina, fala, vai lá, observa lá, vê o que está acontecendo, vê por onde ele está passando, fala para mim os caminhos dele, como é que é os passos dele certinho, segue os passos dele lá e traz para mim. Eu quero só saber, só. E eu sabendo, pode ter certeza que eu vou buscar em todo o Judá. Eu vou buscá-lo e vou achá-lo. Não é assim que o adversário está procurando? Procurando uma falhinha em mim, procurando uma falhinha em você. Ele está procurando um erro. Ele está procurando alguma coisa para te pranchar, para me derrubar e te derrubar. Aleluia. Mas permaneça na sua posição. Permaneça dentro daquilo que o Senhor te chamou. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado, irmão, para uma obra específica. E a obra específica do Senhor é para o Senhor. Aleluia. A obra específica do Senhor não é aqui na dessolicitude, não. A obra específica do Senhor é você fazer para o reino de Deus. É nós fazermos para o Senhor, irmãos, aleluia. Isso aqui tudo é limitado, vai passar, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Mas eu e você, naquilo que nós estamos fazendo, vai condizer lá na glória, viu? Aleluia, oh glórias a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. Por isso não se atemorize nesta noite, não. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. O exército pode me cercar, o exército ele pode te cercar, mas o Senhor continua nos dando livramento em meio ao exército. A angústia pode me cercar, ela pode te cercar, mas o Senhor continua dando livramento para o seu povo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Oh glória a Deus.
Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os lugares que ele se esconde. Então voltai a mim com toda certeza, e irei convosco. Há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles vão buscar, eles vão tentar, podem te achar, mas não vão fazer nada contra a tua vida, porque o Senhor tem me guardado em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. O versículo 24, irmãos, não vou ler agora, mas se assim Deus permitir, a semana que vem, que o horário já pede para parar, aleluia, aí a gente comenta alguma coisa sobre ele. Aí nós vamos ver, irmãos, essa sequência, essa perseguição, essa vontade de Saul, aonde o tem levado, o que Deus faz conosco. Tem muita coisa linda, não é? Aleluia. Mas não vamos comentar agora. Vamos orar, continuar agradecendo a Deus. Amanhã temos a ceia do Senhor. Domingo temos o culto de conscientização missionária, irmãos.